Graça e paz, queridos. Bom dia. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: bom dia. Diga: Espírito Santo, bom dia também. Espírito Santo, muito obrigado por esse dia. Diga para o irmão do outro lado também: bom dia, meu irmão. Você de longe aí, ó. Bom dia, diz um para um lado, o outro. Bom dia, bom dia. Você sabia que bom dia de crente é poderoso, hein? Tem um dia realmente de muitos milagres. Amém? Glória a Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, versículo 10, no capítulo 10. Glória a Deus. Versículo 1 diz: em verdade vos digo, que o que não entra pela porta, no aprisco das ovelhas, pela legalidade, pelo princípio, que é a porta, mas sobe por outra parte, fora da legalidade, fora do princípio. Essa pessoa que entra pelo princípio, ele é um ladrão, ele é um salteador, ele não é um pastor bom. Aquele, porém, que entra pela porta, este sim é o pastor das ovelhas, a quem eu me submeto, a quem eu trabalho, a quem vem trabalhando na minha vida. Para esse, o porteiro, ele abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Yeshua, ele abre o entendimento para o pastor levar as suas ovelhas à sua presença. E ele chega para essas ovelhas e Yeshua chama pelo nome dos seus próprios nomes. Conduz elas para fora e depois de fazer sair todas as que lhe pertencem para o pasto, ele vai adiante delas. Elas a seguem porque lhe reconhece a voz. O Senhor ministra através do pastor, através do discipulado, das células, dos cultos, mas de modo nenhum seguirão o estranho. A ovelha em si não segue vozes estranhas, que não é do seu pastor. Antes fugirão dele, porque não conhece voz de estranhos. Diga: eu não conheço voz dos estranhos. Diga: eu tenho um pastor. Jesus, quando colocou essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido dessa parábola, daquilo que ele falava. Jesus começou a traduzir, afirmando: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Sou o caminho que você vai entrar e vai ser muito abençoado. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Quando nós estávamos no mundo, ouvia muitas filosofias de ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Quem é ovelha não deu ouvido, hoje você está aqui. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Venha Jesus, sai para receber o alimento, o sustento, as palavras de vida, encontra alimento. Mas lembre-se, versículo 10, há um pastor enganador lá fora, há uma pessoa que luta para lhe desviar da presença do Senhor. Ele também é um pastor, mas é um pastor mau, que está no mundo. Ele é chamado de ladrão, porque a finalidade dele é tirar você do rebanho, tirar você do aprisco. E ele vem para lhe roubar, para tirar da presença do Senhor. Ele vem para matar a sua fé, ele vem para destruir. Agora lembre-se, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Porque eu sim sou o bom pastor, e eu sim, Jesus dizendo, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Amém? E depois ele continua dizendo várias coisas interessantes. Versículo 14, ele diz: eu sou esse bom pastor
e eu conheço as minhas ovelhas. E é interessante que elas conhecem a mim também. Não somente eu conheço, como elas me conhecem também. Elas não ficam sem me conhecer. E ele diz mais, no versículo 18: ninguém tira essa ovelha de mim. Pelo contrário, ninguém tira a vida de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou e tenho autoridade para entregar também para reavê-la. Esse mandado recebi do meu Pai. Jesus, ele está dizendo que esse preço ele paga pelas ovelhas. Em outras palavras, as ovelhas, elas têm os desafios, mas nós temos que entender que temos um pastor que está disposto a pagar todo o preço para que você possa viver da melhor maneira possível. Glória a Deus por isso. Hoje nós queremos trazer o entendimento a respeito dos livramentos. Diga livramentos. Diga ovelha precisa ter livramentos. Esses livramentos são de quê? Dos inimigos. Os inimigos que atacam as ovelhas. Os inimigos que trabalham, que vêm ao encontro da ovelha para matar as ovelhas. E hoje nós queremos falar de alguns inimigos, as formas que ele trabalha para matar as ovelhas, a forma que ele trabalha para roubar e para destruir. Lemos só o texto: o ladrão vem não somente para matar, roubar e destruir. Nós precisamos descobrir como é que ele no dia a dia ele tenta nos matar. A fé no plano espiritual, a inquietação, o medo, a ansiedade, os problemas diários da vida, a nossa saúde física. Precisamos estar muito atenado, lendo, estudando, pesquisando, lendo o mundo espiritual, lendo as coisas e fazendo traduções. Para isso, eu preciso entrar no novo tempo. Os novos precisam correr muito. Sei que tem um ano de convertido para cá, precisa correr muito. Os mais maduros precisam também correr para aprender, para passar para os mais novos. Todos na igreja precisam se atualizar, precisam amadurecer para ajudar um ao outro. Sabendo que o sumo pastor ele está no controle de todas as coisas, mas há coisas que ele faz, mas há coisa que é nós que vamos fazer. E para isso eu preciso ser treinado. Eu gosto de usar uma palavra que no discipulado eu uso muito, significa alfabetizados. Eu preciso ser alfabetizados no mundo espiritual. Há um alfabeto no mundo espiritual que não é o ABCD. Há um alfabeto que eu preciso estudar, eu preciso ler, e eu preciso compreender como é que Deus age na minha vida individual. Por que Deus? Porque Ele foi que me criou. Ele tem uma bula para mim. Ele tem um manual para mim. Ninguém compra um aparelho eletrônico sem manual. Se for correto, geralmente vem até um remédio. Os instrumentos, o que você compra sempre vem um manual. Olha, é assim que se usa, é assim que se instala. Cuidado, pode quebrar. Tem garantia, mas se usar errado, você perde a garantia. Então, nós temos o manual que o Criador fez para nós, que é a palavra do Senhor. E é com essa palavra que eu vou trabalhar na minha vida, que a ovelha vai trabalhar, para livrar exatamente de todo o ataque do diabo. E para isso eu preciso identificar bem a presença do inimigo como ovelha, para que eu não seja destruído, para que eu não seja abalado minha fé, para que eu seja guardado. Como eu vou identificar a presença do inimigo? Como é que eu vou me livrar desses ataques? Queridos, a palavra do Senhor fala que Davi,
ele teve alguns inimigos que invadiam o seu rebanho. O primeiro ataque que o inimigo ele planeja, e a palavra do Senhor tem falado sobre ele, é em relação ao lobo. Não sei se vocês já perceberam como é o ataque do lobo, porque ele vai até a ovelha. Essa semana que passou, se eu não me engano, ou foi a outra, tem um programa na televisão, não sei se está lá na Sky ou foi na Comum mesmo, falando sobre o ataque dos lobos quando vem até o rebanho das ovelhas. Eles vêm com uma estratégia muito interessante. Eles vêm junto, mas quando eles identificam, eles se espalham. Eles se espalham e eles cercam o rebanho. E quando ele vai cercando e o rebanho identifica que é a ovelha, identifica que é o lobo, elas começam a correr quando não tem pastor. Quando tem um pastor, não. Ele se apronta, ele sabe como defender. Mas hoje é diferente. Hoje existem armas, existem meios que podem defender dos caçadores que vêm pegar as suas ovelhas. Mas qual é a finalidade do lobo em si? O lobo, ele não vem para comer as ovelhas. A finalidade do lobo, ele vem literalmente para matar, para dizimar o rebanho. Ele vem para destruir as ovelhas. Eles vêm como uma alcateia, um número de lobo, e eles vêm matando ovelha por ovelha, ovelha por ovelha. A finalidade dele, o prazer dele é matar a ovelha. Nós precisamos estar atenados, nós que somos líderes de célula, líderes de ministério, que quando um lobo ele entra, quando um lobo ele está de olho, ele é chamado também do filho de Belial, no Velho Testamento. O mesmo espírito que atacava através dessa ação maligna dos principados, é uma potestade maligna, ele vem também para pegar as pessoas que servem ao altar. Eu tive uma experiência dessa há uns 4 anos atrás, pastor, pastora, e foi uma experiência de amadurecimento, mas foi muito terrível. Veio literalmente, estrategicamente, para pegar uma parte da minha equipe principal. E tudo o Senhor tinha me falado há 6 anos atrás. Eu estava em Jerusalém estudando. Eu gosto de falar que o céu lá é muito aberto. E o Senhor me falou sobre os filhos de Belial. Primeiramente na época de Eli, quando eles ficavam na porta, eles ficavam do lado de fora, e o seu olhar estava diretamente para as pessoas do altar. Os filhos de Eli, eles serviam ao altar, mas um dia ele deixou de servir, porque ele começou a mexer com coisas sagradas sem temor. Comiam coisas que não podiam comer do altar, era consagrado ao Senhor. E eles perderam essa finalidade e ficaram fora. Até que eles se tornaram filhos de Belial. Procurar no Google, você vai ver o desenho até como era Belial. Metade homem, metade animal. E eles ficavam desejando quem? As pessoas do altar. A palavra conta que Joséfo, principalmente, historiador, ele conta que o desejo dele era abusar das meninas, das moças virgens, das donzelas que serviam ao Senhor no altar. Como também queria destruir levitas. Então ele criava formas, e isso é uma ação do lobo para destruir e minar o altar. Isso, nós tivemos essa experiência quando uma pessoa que era desviada, e ela voltou para a igreja, e quando ela chegou na igreja, a gente passa primeiro pelo Ministério da Consolidação. São 7 ministrações de consolidação. Depois enviamos para o pré-encontro. Depois das 4 ministrações vai para o encontro, pós-encontro, escola de líderes.
E aí o líder que está acompanhando ela identifica se realmente ela pode ser chamada como discípula e dirigir uma célula. Caso contrário, ela vai ser trabalhada na célula de multiplicação até se tornar realmente um líder de célula maduro para isso. E essa pessoa, quando chegou, ela não queria dar continuidade na sua vida, queria parar no meio do caminho. Até que começamos a ver um comportamento e eu encontrei e comecei a trabalhar. Mas a finalidade desse lobo, usando uma pessoa, filho de Belial, era se aproximar de moças que estavam no altar para destruir. Para isso, nós não temos uma ajuda só de pastor. Na igreja nós temos a ajuda de pastor, nós temos a ajuda do líder, de discipulador, líder de rede tem que trabalhar junto nessa hora, e principalmente família. As moças que estão no altar, que ministram lá na igreja, eu me esforço muito que a sua família esteja presente, que a sua mãe, que o seu pai seja da igreja, para que nós venhamos trabalhar junto. Qualquer cargo de liderança, eu gosto de trabalhar com família, porque papai e mamãe também estão com a responsabilidade para qualquer coisa. Não, o pai e a mãe fazem parte da igreja e ele está sabendo de tudo, de tudo. Hoje, Satanás procura qualquer meio para denegrir a casa do Senhor. E quando aconteceu isso, eu procurei a uma pessoa, essa moça, a qual o lobo estava vindo lá fora para destruir. E abri os olhos dele, como abri os olhos dela, e procurei a família dela. Ele não tinha família dentro da igreja. Depois eu conheci a mãe, e a mãe disse: pastor, meu filho é um louco, meu filho chegou até me bater, meu filho, ele saiu de casa, ele mora só. E a gente começou a trabalhar, e eu peguei ele, comecei a trabalhar, disse: olha, você tem que abrir os olhos, é uma chance que Deus está te dando, você precisa de libertação. E comecei a ministrar: eu sei, pastor, me ajude. E a gente começou a trabalhar, só que na frente era uma coisa e lá fora era outra. O seu comportamento, o líder da rede jovem tinha dificuldade de ele se submeter, e quando você percebe que não há submissão, tem requisitos de lobo aí atrás. Ben-Shahar, Lúcifer, o nosso adversário, ele não quis se submeter ao Senhor. Então tem características de lobo que vem para destruir. Nós precisamos estar atentos, a ponto que ele correu com muita velocidade e pegou aquela moça. Eu fiquei muito triste e eu fiquei muito irado no mundo espiritual. Eu chegava em casa, dizia à minha esposa, nós orávamos, mas nós não orávamos aquela oração de quebrantamento nem nada, era de muita ira. Deus, faça alguma coisa, eu estou irado com esse lobo, eu não aceito isso no ministério, porque ele veio para matar. Eu corri, liguei para essa discípula, falei com ela no WhatsApp e mandei um áudio: por favor, minha filha, você está sendo enganado, não faça isso. E depois de eu mostrar tudo, o lobo conversando com ela, pastor, ela mostrou o áudio para ele e disse: olha o que o pastor está dizendo de você. E aquilo, ele pegou aquilo, ele ligou para mim e se revelou literalmente como lobo, né? Dando todas as características. Ah, pastor, o Senhor não vale nada, eu sabia que era o Senhor, eu lhe odeio, nunca mais eu piso nessa igreja, porque o lobo foi identificado. Eu disse: como eu queria tanto lhe guardar, minha filha, desses filhos de Belial. O tempo passou, ela saiu da igreja, até que se juntou, não casou com ele, mas se juntou com ele, e com o tempo passou, o tempo passa. Só que essa saída provoca, o lobo, ele não vem só para atingir um, atinge outros. Então atingiu outros. Por que o pastor agiu assim com aquele rapaz? Disse tantas coisas, está no áudio, o pastor disse isso. O pastor falou. E tudo é crescimento, porque o ideal mesmo é você falar direto e não deixar o áudio lá, porque a pessoa que não entende pode pegar pela metade, né? Não pegar o início da conversa ou até o final. E a coisa passou e foram falando isso. Isso chegou na minha liderança de equipe de 12.
A ponto que alguns ficaram, não entenderam da minha parte, porque eu agi assim. Eu fui muito forte com o lobo. Com lobo não se alisa. Serpente não se alisa, irmãos. Serpente não se conversa. Quem já se viu conversar? Onde é que estava o erro de Eva? Em conversar com a serpente. A palavra diz: resista a ele, e ele tem que fugir de você. E a minha preocupação era essa: como nós precisamos estar atento a uma ação maligna do lobo que vem para matar. E alguns começaram a dar crédito, e ele começou a convencer. Agora a estratégia dele já não era das filhas do Senhor, filhas de Sião do altar, mas atingir a minha primeira equipe. E ainda atingiu 6 líderes da minha primeira equipe. Como? Eu ficava inquieto, se eu não sei, pessoas que andam comigo 10 anos. Mas eu pude identificar a tempo da ação do filho Belial. Isso em 4 anos se durou. A guerra foi grande, mas nós o dissipamos. Limpamos, passamos 2 anos restaurando todas as coisas. Não foi fácil para nós, mas foi um crescimento muito grande, porque nosso entendimento foi aberto, muito aberto. Deus nos deu maturidade, começou a identificar como fazer a partir de agora, como agir. A gente cresce nas lutas, cresce na batalha. Mas o pior disso é que aquela moça que foi com ele, depois de 2 anos, não é? Ele se identificou o lobo para a moça. Começou a bater nela, criar hematomas, e ela volta. Hoje eu estou restaurando essa ovelha, e o diabo perdeu para a glória do Senhor na vida dela. Amém? Ele voltou para o mundo, e ele vive ainda de igreja em igreja procurando. Não sabia, ele já tinha ido em 2 igrejas e tinha feito o mesmo, mas eu vim também saber depois. O ataque de lobo, ele vem dessa forma: matar. Depois do outro ataque, existe o ataque do urso. A palavra urso no plano espiritual é sarcós. Inclusive tem um livro do apóstolo René muito bom sobre isso. Eu sugiro que os líderes todos façam. É tema na minha escola de líderes, 2º módulo. Todos os alunos têm que ler esse livro, Sarcós, Leviatã. Então, nesse livro de Sarcós, ele fala literalmente o que é o urso. O urso é um plano espiritual para destruir a ovelha no quesito da carnalidade, no quesito da imoralidade. Ele quer pegar a ovelha à imoralidade, né? Aquele urso que é propagado até final de ano mesmo, né? Através da Coca-Cola, né? É aquele que vem para brincar, para destruir casamento. Eu já vi um comercial, não é nacional, ele é americano, a qual o noivo vai com a noiva e a noiva se veste como ovelha. E de repente o urso está por detrás e vem, pega a ovelha. E ninguém acha que a ovelha é a esposa, é a noiva deste noivo. Porque ela vem, só o noivo é que sabe, ela vai entrar e ela fica lá como ovelha. Mas o urso, antes de pegar, a ovelha, antes de se aproximar e se revelar ao noivo que é a sua noiva, o que é que acontece? O urso pega a ovelha. E quando pega, ele puxa a lã que desmascara, mostra que é a noiva. E todos riem. Só que ele abraça, alisa, para depois entregar para o noivo. Ali, lógico, ali é uma propaganda zoofilia, a relação sexual com animais, lá na América. E também é uma questão do desejo do urso, que nada mais é do plano imoral, da imoralidade, entrar e dizimar as ovelhas. Esse é o 2º ataque da carnalidade, da prostituição. Mas tem um 3º ataque, a qual Davi também trabalhou em cima disso, que era o leão. O leão, ele vem não apenas para pegar um ou só com ataque moral. O leão vem para atingir o líder e atingir liderados. É uma ação maligna. A igreja, percebendo, a ovelha narral é muito útil nessa hora para ajudar. Eu, como pastor, eu reconheço que eu tinha dificuldade até de ouvir ou identificar a ovelha narral. Porque
que eu dizia assim, não, primeiro Deus vai dar a mim, acabou, pronto. Mas só que Deus pode me dar e eu não estou atento. Uma profecia, quando chega para mim, muitas vezes eu já sei. Antes da pessoa falar, eu já sei. Porque o que é profecia? A profecia só chega depois que Deus fala conosco. Então ela vem para confirmar algo. Agora, se eu não estiver atento, a profecia vai confirmar. Então, a ovelha narral, ela é como se fosse uma profeta, uma profetisa, um homem ou uma mulher de Deus dentro da igreja, a qual quer o melhor para o reino. E ele sempre está atento, juntamente com o pastor. Eu tenho dito a meus discípulos, olha, eu não quero ser uma pessoa mais, eu quero ser a pessoa mais santa, mas eu não quero ser só essa pessoa mais santa. Eu quero ter uma equipe santa, a ponto que chegue para mim e diga assim, pastor, o senhor precisa melhorar. Pastor, o senhor se guarde. Pastor, mas eu quero pessoas comprometidas 100% com o reino, que me ajudem, não deixe eu cair, não deixe eu vacilar, guarde minhas costas, me guarde e guarde minha casa, sejam para mim uma muralha, livre-me do escândalo, da queda. Eu posso contar com vocês, fizemos essa aliança. Então a ovelha narral é aquela que está no ministério para isso, para nos guardar, para nos proteger. E se houver qualquer ataque desconhecido, ele vai se levantar, lá vem um leão, pastor. E esse leão não é para pegar nenhuma ovelha, esse leão é para pegar rebanho e pegar o senhor. E eu como pastor, eu como líder, eu como pai, como mãe de uma casa, às vezes Deus está usando os nossos filhos como criança, de 8 anos, 10 anos, pastor, Deus botou uma criança de 8 anos para reinar em Israel, irmãos, 8 anos para reinar em Israel. Talvez você não coloque seu filho para fazer outras coisas, porque assim, não, isso é um menino, não sabe de nada. 8 anos. Ele com 12 anos, ele estava dirigindo um grande rebanho. Ele fez uma celebração de ceia, de Páscoa, que nenhum rei tinha feito até aquele momento. Como era o nome dele? Isso mesmo, Josias, você ia dizer. Então, esse rei Josias, ele fez isso. Então, nós precisamos entender que Deus usa meio. Deus usa uma criança, Deus usa um adolescente. Eu sou o pastor de casa, mas se Deus usar, eu preciso estar atento. Está vindo algum ataque. Mamãe, não é melhor a gente ir por aqui? Não, meu filho, vá por aqui mesmo. Mamãe, não vá por aqui não, mamãe. Que tal você ouvir? Sinta paz, se tem paz no seu coração, preste atenção. Às vezes nós somos dotados, irmãos, de tanto ego, de tanta coisa que às vezes não vem de Deus e não lemos essas coisas. Uma pessoa que me ajuda muito lá em casa é minha esposa. Tem coisas, pastor, que eu não digo que fico chateado, mas eu fico com umas perguntas assim. Sou eu que pago o preço, eu oro, eu busco muito, eu clamo pela minha igreja, mas Deus só dá os sonhos à minha esposa, não dá a mim. Eu disse, por que, Senhor? Ela sonha, e quando ela sonha, irmãos, bate em cima. Eu vi um bebê tão lindo nos braços. Pode ficar ciente, 3, 4 meses alguém vai dizer que está grávida na igreja. Pode ficar ciente. Josi teve um sonho meio ruim. Uns dentes ruins na boca. Uma semana alguém vai ser enterrado. E eu já fico atenado. Eu vi tanta sujeira saindo do altar. Aí eu já entro com jejum, irmão. Já entro com guerra. Então, nós precisamos ouvir. Porque essa ovelha narral não significa literalmente igreja, mas como eu lhe disse, escute também em casa, família, célula, ministério. Às vezes tem alguém. Também você precisa ter discernimento, que às vezes a ovelha narral diz, olha, eu sou ovelha narral, meu pastor, o senhor tem que me ouvir tudo. Aí você também deve saber discernir quando é da carne e quando é do espírito. Por que isso? Porque às vezes a gente quer dizer assim, tudo é Deus, deixa tudo Deus. Não, irmãos, Deus nos dá estratégia aqui na terra. Deus nos dá sensibilidade para tudo.
Se eu vou para o centro, lá no Mercado São José, no centro de Camaragibe, eu vou com minha bolsa aberta, com o zip aparecendo, carteira, celular andando na rua, uma menina, uma moça, talvez um homem usando celular é uma coisa, mas uma menina de 15 anos, 16 anos usando um celular grande, um Samsung grande, um iPhone grande, um Plus, aí a pessoa vê, ela é mais tentada a ser alguém puxar ali, com o homem é diferente. Então nós estamos mais atentos. Não é só dizer Deus me guarda e eu não vigio. Eu oro, mas eu vigio. Eu oro, pode acontecer um acidente, sim. De vez em quando estão me dizendo lá no condomínio, pastor, o senhor deixou o vidro aberto, não tinha centralina, e como não subiu, passou a noite com o carro aberto. E tinha uma bolsa com produtos dentro do carro, cheio de produtos, valia mais de R$1.000 o produto, e a malinha aberta. Já 2 vezes aconteceu isso. Ninguém tocou, mas o Senhor me deu o livramento da primeira e da segunda. Eu vou ter vergonha de vigiar até quando? Quando eu perder uma mala dessa, eu vou me preocupar mais. Então agora eu fecho, ainda vou conferir tudo. Então nós precisamos vigiar pelo ataque da ação maligna. Teve um caso que vocês sabem do próprio Davi. E o que é que aconteceu com Davi? Davi estava interessado. Davi estava cuidando do seu reino. Até que um dia ele foi atrás de uma ovelha que não era sua. Agora esse pastor de ovelha vira um lobo. Não é? E vai pegar a ovelhinha de quem? De Urias, a esposa de Urias. E o profeta vem dizendo, eu acho que você se esqueceu de onde eu te tirei. E ele disse, não estou entendendo o profeta. Sim, você lembra de onde você estava? Você estava dentro da malhada das ovelhas. É. Homem que eu coloquei lá em cima e ele se ufanando. Homem que eu honrei. E eu quero lhe contar uma história. Aí conta a história da ovelhinha, que alguém veio e esse homem pegou a única ovelhinha que tinha, tomou para dar esse visitante. Ele disse, que homem é esse? Que loucura é essa? Tinha uma só ovelhinha e fazer um negócio desse? Não deveria ter feito nunca, essa pessoa merece morrer. Exatamente. E essa pessoa é você. Você pegou a esposa de Urias, a única mulher que ele tinha, e você pegou. E isso me faz lembrar, amados, que Davi disse, puxa, as ocupações do dia a dia me deixou de ser pastor, me deixou de amar ovelha, e hoje eu sou rei. E quer que eu lhe diga uma coisa? Eu admiro muitas conquistas de Davi. Para mim ele é um exemplo até o dia de hoje, o IDF, lá em Jerusalém, aquele exército tão poderoso que tem as estratégias muito de Davi há mais de 4.000 anos atrás. Eles guardam coisas de Davi. Existe hoje em Jerusalém uma cidade literalmente de Davi até hoje. As pessoas guardam o nome de Davi mais do que guardam o nome de Moisés, mais do que guardam o nome de José, de qualquer profeta. Davi em Israel é considerado o mais poderoso, porque conquistou muito. Mas eu não me alegro, eu não gosto de ver Davi como rei. Eu prefiro Davi como pastor. Aquele pastor que, mesmo no meio das ovelhas, pegava a sua harpa, pegava os seus instrumentos e atraía a glória do Senhor. Às vezes os palácios nos atrapalham tanto, irmãos. Às vezes as riquezas nos tiram tanto do foco. Deus sabe às vezes porque não coloca a riqueza na mão de certos cristãos. Ah, como era bom aquele Davi que chorava, dedilhava. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E ele atraía a glória do Senhor. Mas ele, como um rei,
Todo mundo vai para a guerra. Hoje eu não vou não. Hoje eu vou ficar. Quem é que está tomando banho ali? Dá para trazer aquela moça? Ele não tinha tempo quando trabalhava com ovelha, a não ser ter tempo com a harpa. As ovelhas são tudo no lugar, então. Eu vou dedilhar e vou adorar o Senhor. Quando eu chamar a glória do Senhor, não vai ter lobo, não vai ter urso, não vai ter leão, não vai ter mercenário. E se vier, Deus me dará estratégia e eu com essa funda. Eu não tenho uma arma do século 21, revólver, espingarda, mas eu tenho uma funda. E Deus vai me ajudar nessa pedrinha aqui. Eu vou calcular sim que a pedra, ela é redonda, lisa, tirada do rio, como um seixo, ela vai ajudar, mas só Deus vai fazer que essa pedra chegue no centro da cabeça daquele leão, daquele urso, pois eu confio no Senhor. E ele atirava, e ele destruía. Quando ele tombava, desmaiava, ele podia ir lá e terminava de matar. Ele podia ir lá com a vara e dar um golpe, penetrar, rasgar e destruir aquele animal. Mas muitas vezes, nós quando esquecemos essas coisas, há uma outra estratégia que o inimigo trabalha e precisamos estar atenados. Como? Quais são esses ataques, pastor? Eu enumerei alguns lá no congresso com o apóstolo Renê. O pastor que ama o rebanho, a palavra do Senhor diz que ele dá a sua vida pelas ovelhas, assim como Jesus, porque esse pastor, ele não corre risco pelas ovelhas. Então ele confia literalmente no Senhor. Mas quando ele não confia no Senhor, ele não guarda as ovelhas. A Bíblia diz que o pastor, quando vê esses inimigos chegando, o mau pastor, ele não faz nada. Se nós não fizermos nada pelos que estão debaixo da nossa geografia, o inimigo vai destruir. Em outras palavras, o que eu quero dizer, queridos? Nós que somos líderes, nós que somos pastores, nós corremos sim riscos. Nós corremos riscos. Pastor, é para correr risco? Corre. Vivemos debaixo de risco direto. Culto com velocidade, a gente vai, volta, socorrer alguém, pegar causa de discípulos. Corremos esse risco, até porque aquele que não corre risco pela ovelha não tem direito a sua lã e o seu leite. Lã fala de vestimentas, de sustento, e leite fala do outro sustento, do alimento. Então, o pastor, ele corre risco. Lógico, o risco, aquele que Deus sabe, que Deus está no controle, ele jamais vai fazer coisas que venham quebrar princípios. Não é? Porque hoje em dia, se brincar, irmãos, nós como líderes somos mais pai e mãe do que certos pais biológicos. E nós precisamos ajustar. Vocês que têm filhos dentro da igreja, pegue esses ensinamentos e lembre que a primeira educação não começa na casa do Senhor, começa na sua casa. Estão aqui? O pai do meu filho não é o pastor nem a pastora, nem a mãe. Pai e a mãe dos meus filhos sou eu. Sou eu que vou cuidar dos meus filhos. Abrindo parênteses, tem essa sabedoria, papai e mamãe. Quando for discipular seus filhos em casa, nunca diga: você viu? Você vai fazer isso porque a igreja está mandando. Você vai fazer isso porque o pastor está mandando. Porque a pastora está mandando. Senão você não vai para o céu. Se já disse isso, nunca mais repita. Filho e filha, a nossa casa tem um princípio. Nossa casa tem um princípio. Eu não digo isso para meus filhos. Não, meu filho, não é por causa da igreja. Não, mas o senhor é pastor. Não. Eu sou pastor, eu estou falando aqui como um pai. Há um princípio da nossa família. Nossa família é Oliveira. Nossa família, meu pai que é Oliveira, o patriarca que já está no céu, estabeleceu um princípio. Todos da família Oliveira devem guardar esse princípio. Você é meu filho e tem que guardar um princípio. Não cabe bem a você agir com esse comportamento másculo de homem imoral lá fora.
não é por causa de igreja. Eu temo ao Senhor e meus filhos irão ter que temer ao Senhor. Você tem um pai abençoado porque teme ao Senhor. Eu tenho um nome a zelar e você tem um nome a zelar. E se você quebrar princípio, você está quebrando o princípio e está denegrindo a família, a minha, a sua mãe e a seus irmãos. Abra os olhos, está entendendo, filho? Está entendendo, filho? Quando era até 12 anos, 13 anos, eu dava essa lição de moral. Depois vem cá, palmatória. Depois vem cá o cinto no travesseiro. Aí a lenha. Às vezes era tão bobo com os filhos, eu ia para o outro quarto chorar. Eu batia e depois ia para o quarto chorar, porque apaixonado por eles, louco pelos meus filhos. Meus filhos foram desejados, porque eu pedi a Deus: Deus, eu quero 2 filhos e quero 2 filhos homens, se eu posso pedir. E eu pedi e Deus me deu 2 filhos homens. Então, era a minha alegria. É a minha alegria. Então, esses princípios não podem trazer para dentro de casa uma religião. Você vai fazer isso porque foi o pastor que disse. E você está criando o seu filho contra o pastor, indiretamente, contra a igreja. Eu não quero nada para ir para a igreja. Contar problema da igreja a crianças em casa, aos filhos em casa. Ele vai ver que a igreja não é um lugar legal. Então nós como pais, nós como pastores de casa, pastores de célula, vai resolver um problema chamando o individual, líder de célula. Você é um pastor daquela célula, traz para o individual. Tem coisas que não podem ser no coletivo, porque o outro não entende, já pega pela metade do caminho e já cria um outro problema e você não tem um controle geral das coisas. Como líderes, como pastor, se você não corre risco pelas suas ovelhas, seu ministério ele é devedor. E se você como pastor não tem essa experiência de livramento na sua direção, você também não é pastor. Você tem que pedir livramento. Senhor, guarde meu povo, guarde minha célula, guarde minha casa, guarde minha família, guarde o ministério, guarde a minha pessoa desses ataques. E às vezes são ataques sincronizados, um atrás do outro. Quando você está se levantando, vem outro. Quando está se levantando, vem outro. Aí você tem que entrar numa consagração e fazer parar essa ação maligna. Pare. E manter o princípio que foi estabelecido hoje no louvor. Adoração. Adorarei. Não quero saber. Não, peraí, não. Adorarei. Mas está pegando fogo, não tem problema, eu estou adorando. Duvida o inimigo chegar quando eu estou adorando. Manda ele tocar. Se ele toca, porque ele sabe que tem uma conexão da terra com o céu. Na célula está pegando fogo algumas coisas, o líder: eita, hoje a célula vai pegar, vou resolver vários problemas. Fulano estava fofocado de Cicrano está com ciúme por causa daquele, está com inveja do outro. Eu vou começar adorando a célula. A gente chama a glória do Senhor. Quando termina, estão todos chorando. Disse: meu filho, como foi a tua semana? Eu andei sabendo algumas coisas. Pastor, hoje eu vim para a célula para dizer que nunca mais eu venho, pastor. Mas depois dessa célula de hoje, meu pastor, eu quero lhe pedir perdão. Realmente, eu estava com muita raiva daquele fulano. Não vale nada, pastor. Mas Jesus amou aquela pessoa. Eu tenho que amar também. Que bom, meu filho. Dá um abraço. Porque a glória do Senhor se fez presente. Então o pastor, o líder, ele está atenado nisso. Nossas ovelhas, irmãos, entram em situações complicadas. Sim ou não? Papai e mamãe. Verdade ou não é? Nossos filhos entram. Você não sabe a luta que é uma criança de 6 anos, mais ou menos, até chegar à adolescência, 17, 18 anos. Quantas coisas não chega, urubu, perturbadores, lobo, para atingir ele. Às vezes os pais querem ver só como pai, desça seu nível de pai, fique no nível dele. Veja as lutas que ele enfrenta como adolescente.
Veja as oposições. Você que está com seus hormônios tudo em dia, casado, não tem toda aquela força. Imagine hoje um jovem com 17 anos, uma moça, um rapaz, controlar todos esses hormônios e ser santo e adorar o Senhor. Talvez nem você na época era. E por que está exigindo isso? Então agradeça a Deus. Pastor, eu estou a fim de casar. Pastor, meu filho, você já tem um emprego, você já tem alguma coisa garantida. E por que tu está acelerando esse teu hormônio? Tu está praticando algum esporte? Não, pastor, eu não tenho tempo. Tem sim. Pastor, eu chego 10 horas da noite. Sim, e se acorda que horas? 7 horas. De 10 às 7, meu filho. Você sabe quantas horas tem? Você tem 9 horas. Se eu não vou dormir não, está dormindo muito. Está dormindo muito. 3, 4 horas, 5 horas de sono, um bom sono. Os estudiosos dizem que é o 5º ponto do sono, porque você sabe que o sono é por estágio, ele vai até o 5º. Os estudiosos dizem que esse 5º sono pode alcançar 4 horas. Em 4 horas você pode chegar até lá em cima. Depende da sua melatonina que está no corpo. O que é isso, pastor? Até 40 anos nós temos esse hormônio de melatonina no corpo, que quando escurece ele aguça. Então eu durmo bem. Ontem eu saí daqui, fui para um casamento, eu fiquei até tarde, conversei, dei algumas instruções, pastor anterior, cheguei em casa, fui consolidar, não gostaria de fazer o que eu fiz, me deram um pedaço de bolo, e lá vou eu, pastor, saindo com bolo na mão. Meu Deus, me lembrei do meu passado, a gente saía tudo com um pratinho, né? E eu acho ridículo. Desculpa aí, gente, eu não gosto disso. Não, o senhor vai levar para a pastora. Não, o senhor vai levar para a pastora. Eu ia levar ontem um pedaço de bolo de chocolate que eu vi na cantina. Eu disse, esqueceu a serva do Senhor. Mas Deus providenciou e hoje eu vou levar. Então, quando eu passar com um bolinho, ninguém olhe, porque eu fico morto. Mas tudo pela minha mulher. Sabe o que você faz comigo? Eu saí com um bolo. Aí disse, meu amor, eu amo essas coisas. Tu não vigia não nessas coisas que são doces. Não, é porque eu disse que a mulher quando está em certos períodos, né, o doce vem assim. Aí eu ainda fiquei até tarde, 1 hora, 2 horas. Mas me acordei com tanta disposição, sol brilhando. Ô sol da justiça, tu que ilumina, não é? A gente chega, se acorda, toma aquele banho. A gente diz, meu Deus, como o Senhor é bom para com nossas vidas. Nos trouxe debaixo da paz, estamos já aqui na casa do Senhor. Que privilégio. Olha para seu irmão, está de lado dessa pessoa linda, abençoada, não é? Libera uma palavra de vida. Que bom estar sentado do teu lado. Que coisa boa, aplauda o Senhor pela vida dele. Então, amados, no rebanho não falta também agitadores, não falta aqueles que querem agitar, tirar a paz das ovelhas, os perturbadores que entram no aprisco. E essa ovelha Tisson, ela precisa de um pastor guerreiro, amigo, líder, com entendimento de ovelha. Não é um pastor qualquer. Hoje, os dias atuais, nós não podemos ser qualquer pastor, qualquer líder. A ovelha erra. A ovelha cai em precipício. A ovelha se fere. E a função nossa de pastor é ir ao encontro para tirá-la do precipício, curar as feridas, ensinar a vencer os perigos. As guerras vêm para que a ovelha saia do foco, ela seja contaminada. E a gente precisa estar atento, quem é ovelha também, está atento para que não se perca do aprisco, afastando-se cada vez mais do seu pastor. E se o pastor não está perto, ela fica cada vez mais fraca. O que vemos em algumas situações é que muitos líderes de células, pastores, funções de discipuladores, têm ferido muito mais a ovelha do que curado. E o que acontece é que a ovelha vai ficando fragilizada. Então precisamos entender que as guerras que as ovelhas travam são guerras que não podem ser menosprezadas. Isso é besteira. Queridos,
Quem é pai e mãe aqui de vários filhos sabe que o comportamento de um não é igual ao outro. Na sua célula são discípulos diferentes. Na igreja nós temos uma infinidade. Tem ovelhas que a gente diz assim: filho, eu te amo. Ela faz a maior alegria. Oh, meu pastor, eu não sei que o senhor me ama mesmo. Aí dá aquele abraço gostoso. Se você chegar para outro, eu tenho ovelha que eu digo: meu filho, eu te amo. O senhor não ama não, o senhor ama fulano tal, quem está ali no altar, quem está servindo, quem está perto do senhor. Para com isso, pastor, eu lhe conheço. O outro diz: meu filho, eu te amo, me dá um abraço. Ele fica duro. A gente abraça, ele está assim, os braços assim. Me abraça. Tem outros que a gente diz assim: meu filho, eu te amo. É verdade, pastor, e eu aceito o seu amor. Que coisa maravilhosa. São poucos que dizem isso. Ah, eu te amo. Amém. Que amém? Eu quero ouvir um amém nessa hora. Eu quero dizer: eu te amo também, meu pastor. Muito obrigado, eu recebo esse seu amor. Isso é chavão, irmão. Amém tem a palavra, tem a hora certa de entrar. A palavra amém, ela vem de uma adoração, da letra A e a da letra men. Alfa, do início até a última letra. É A, Men e Nenin. São três letras do alfabeto hebraico. Cada letra dessa, Aleph, não alfa, Aleph. Cada letra dessa é uma palavra. E essa palavra, essas três letras juntas, significa adoração ao Altíssimo. Eu concordo com toda adoração que é dada ao Altíssimo. Então, quando eu digo assim: meu irmão, você desse jeito não vai para o céu. Eu concordo, eu adoro o Altíssimo. Não posso dizer amém. Então, amém tem a hora certa de ser dita. Meu filho, eu te amo. Eu quero dizer, pastor, que eu também lhe amo e eu recebo esse seu amor. Quando a gente diz que eu recebo aquele amor entra no seu espírito e você jamais pensa que você é rejeitado pelo seu pastor. E eu quero dizer a vocês que os pastores de vocês amam vocês. E eu amo também vocês. Mara, aplauda mesmo, você. Esse aplauso é uma forma, pode aplaudir. Esse aplauso é uma forma de dizer: eu te amo também. Então, pastor e ovelha, elas precisam andar juntos, aliados, um ajudando o outro. Pastor ajudando ovelha, ovelha ajudando o pastor. E ele vai enfrentar os desafios desses três inimigos que eu falei. Um deles vem na área familiar da ovelha. Muitas ovelhas enfrentam guerras absurdas, e às vezes elas não deixam de ir até para a igreja de tanta vergonha pelo que está acontecendo dentro de casa, com o cônjuge, com o filho. E a função desse pastor, desse líder, é entender tudo isso. Não, eu não vou para a igreja. Amor, depois dessa briga, depois disso que você disse comigo, isso é ela dizendo: tudo isso que você disse, você acha que eu tenho condição de ir para a igreja? Hoje eu não vou para a igreja. Se foi ao contrário, ele disse: não dá, não vou não. Vá você, eu não vou não. Amor, não dá. Eu não vou levantar nunca minha mão. Deus não vai aceitar meu louvor debaixo de uma situação dessa. Eu não vou. Vá você só. Eu não quero ir. E às vezes nós, como pastores, não entendemos porque fulano tal faltou. Às vezes ela está no período, a mulher está no período das mulheres. O homem tem período deles? Tem. Enquanto o salário não sair, meu irmão, não toque. Não brinque com o homem. Quando está faltando 2, 3 dias para chegar o salário, o humor dele desce. Começa a chegar aquelas duplicatas e ele olha, ele paga a conta da luz dele, é sempre 120, chegou R$180. Onde é que tem ventilador e ar-condicionado ligado direto aqui durante o dia? Está ligado direto, desliga tudo, desliga até o que está no stand-by, o Aureless, o Wi-Fi que está lá ligado, desliga tudo, economiza. Aquela luzinha da televisão tem que desligar. Eu descobri que a noite toda aquilo ligado está gastando energia enorme. Por que a gente não desliga a geladeira à noite e não liga de manhã? E começa, ele fica a ponto. E se o filho pedir qualquer coisa naquele dia, saia da frente. Então, nós precisamos entender tudo isso.
Como é que tu estás, rapaz? Está tudo bem, machão. E o culto da quarta-feira é um dia antes do pagamento. E ele vem para a igreja, vem arrastado. Ciência do comportamento, nós precisamos aprender com as experiências. Se a gente não vai para um livro, a gente aprende no dia a dia. Mas aprende. Diga para seu irmão, mas aprende. Que bênção, né? Outros desafios, problema com a era digital. Ó, outro inimigo a vencer. Ovelhas cibernéticas que passam o culto todo no celular. Não vive mais o princípio diz que devemos guardar os nossos pés quando entrarmos na casa do Senhor. Diga, guardar o pé é guardar o celular. Nesse século 21 é assim. Mudou tudo. Quem escreveu isso, se fosse nos dias atuais, ia botar, guarda o teu pé, entre parênteses bota, guarda o teu celular quando entrares na casa do Senhor. Os pés agora seriam o celular. Porque com a internet você navega, anda por todo mundo. E ele está dizendo, não quero que você navegue em canto nenhum. Guarda teu pé dentro da casa, eu quero você conectado aqui. Cada igreja tivesse um versículo desse, hein? Logo ali na entrada, guarda teu pé. Mas eu já vi igreja dizendo, aqui tem Wi-Fi, a senha é essa. O pastor prega para quem? Hoje as crianças, adolescentes, todo mundo com celular. Não é? Cuidado com os problemas digitais. Problemas financeiros. Quantas vezes a ovelha fica em casa desejosa de ir à igreja, mas falta as finanças que impede a passagem, o transporte. E o pastor precisa saber o porquê da ovelha não mais comparecer aos cultos, às reuniões, e se é por finança, ajudá-las. Problemas com desculpas. Tem muito ou não desse? Desculpas é o que não falta. Desculpas mentirosas que não enganam ninguém, não engana Deus, não engana pastor, nem você mesmo. Ovelha que cria problemas com desculpas vai colher as consequências de acordo com as escolhas que está fazendo. Pastor, eu trabalho um dia sim e um dia não. Mas tem um culto da quarta-feira, tem um culto da semana, terça, quinta, não sei. Um culto que é para você estar presente. Aí sabe de uma coisa, eu não estou afim de ir para aquele culto, eu vou trocar minha folga. Pastor, não deu, fui contratado para trabalhar naquele dia. Aquelas desculpas que você sabe que você está enganando a si mesmo. E a gente é um milagre para você naquele dia. Eu não vou hoje para a casa do Senhor, hoje eu não vou para a célula. Deixar de vir ao culto para estudar para uma prova, é uma desculpa que não cabe. Com 24 horas por dia para estudar, será que 2 horas de culto vão fazer diferença na hora da prova? Com certeza que não, mas fará diferença na sua vida. Entrega teu coração ao Senhor naquele culto, confia ao Senhor. Eu já estudei, vou estudar ainda, o Senhor vai comigo. Haverá ciladas sim, ovelhas que estão preparadas para vir ao culto e são impedidas de vir à igreja por causa de uma cilada. E essa cilada é uma forma de tirar a ovelha do lugar certo, de paralisar a sua chamada. Cuidado com o que você rouba na presença de Deus. Os demônios são roubadores da glória de Deus. Eles vêm para distrair a igreja, trazem ciladas para nos destruir, para tirar do foco de Deus. Mas quando a ovelha tem pastor, o pastor livra da cilada dos inimigos, sabendo que as guerras legítimas, sempre nós teremos vitórias. Existe guerra legítima e ilegítima? Existe. Eu quero dizer, ovelhas, que existe guerra que são suas, são legítimas. No mundo tereis aflições, isso vai acontecer, mas Deus vai te dar livramento. Isso é normal. Mas existe guerras ilegítimas, que às vezes Deus não está ali, às vezes não há livramento. Esse mesmo homem que eu contei, santo, consagrado, com 8 anos, sendo fiel ao Senhor, com 12 anos, dirigindo como um rei, quando cresceu, ele trouxe de volta a lei, a palavra, a Torá para Israel. Ele celebrou a ceia, ele levou Israel na presença do Senhor. Quando está tudo estabelecido, um dia, quando Satanás percebeu que não tinha como pegar o inimigo colocou uma amizade, um homem que não era amigo dele, e fez esse homem estranho ser amigo, mas amigo com um duplo sentido.
E esse amigo se aproximou, e depois que se aproximou dele, esse amigo entrou numa guerra ilegítima e chamou Josias para participar. Qual era o de Josias? Eu não vou fazer isso. Você não é pessoa de aliança com Deus de Israel. Isso é meu amigo, mas não tem aliança com Deus de Israel. Você entenda que tem muitos amigos seus que são boas pessoas, mas não tem aliança com Deus de Israel. E você precisa ter esse discernimento do dizer sim e o dizer não. Vai ter coisas que eu vou concordar sim, mas você como meu amigo, eu sinto muito, mas dia de domingo não me convide para seu aniversário. Para aniversário de seu ninguém, porque dia de domingo é dia de estar na casa do Senhor. Mas domingo à tarde vai ter um churrasco e vai ser muito bom ao redor da piscina com os seus amigos, tudo. Meu filho, mas dia de domingo à tarde eu estou me preparando para cultuar e dar o meu melhor. Mas você é meu amigo, você não vai fazer essa desfeita comigo não, né? Não vou fazer. Mas há um princípio com o meu Deus, eu tenho uma aliança e você chegou depois. Se eu estivesse no mundo eu iria, porque eu não tinha aliança com o Senhor, mas agora eu já tenho. Eu estou casado com Ele. Eu tenho uma aliança, eu não posso quebrar essa aliança, como você não quebra uma aliança com o seu Deus. Eu? Sim, você não tem um Deus? O Deus desse século, ele não vai entender que é o diabo. Não fala não, senão você pode levar uma tapa dele. Aí você diz, você tem um Deus desse século, que até te enganou, tem cegado o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Então, você tem uma aliança com ele. No dia que você tiver uma aliança comigo, tiver uma aliança com Deus, o Deus que eu sirvo, você vai entender tudo que eu estou falando. Sabe o que Josias fez, irmãos? Josias, esse chamou por uma guerra, lá vai Josias. Não vá para a guerra, Josias, essa guerra não é tua. Não pegue briga que não é sua, e principalmente briga que Deus não está presente. Não, eu empresto meu cartão, eu empresto meu talão, porque ela é muito minha amiga, ela pode ser sua muito amiga, mas na área da fidelidade ela não é fiel. Como é que eu sei que ela é fiel? Procure o pastor e veja se ela é dizimista, ofertante e primiciante. Irmãos, se uma pessoa não é fiel dizimista, a Bíblia diz que ele é o quê? Esqueceram? Cadê a ousadia? Quando a pessoa não dá o dízimo, ele é um... Isso, muito bem. O lugar de ladrão onde é? Detido, preso. Ele cometeu um delito. E tem muita gente presos dentro da igreja, porque não é fiel nos seus dízimos, não é fiel na oferta. Agora, se um ladrão é capaz de roubar a Deus, ele não é capaz de te roubar? Eu não quero ele nem lá em casa. Eu disse a meus discípulos, e digo ao tesoureiro, se você não vê a lista, me dê a lista, que eu não gosto de ver lista de dizimista não. Mas eu disse ao tesoureiro, olha, se não for dizimista, me alerte quem é, que eu não quero nem lá em casa. Porque pode desaparecer, irmãos. Como é que uma pessoa consegue meter a mão no bolso de Deus e tirar? Vai tirar lá em casa. Vai tirar lá em casa. Igual aquele pastor daquela ovelha que não lê Bíblia. Ele foi para lá, chegou na casa da ovelha, aí a ovelha, juntamente o marido e a esposa, fez aquele jantar muito lindo, abençoado, e botou colheres, os talheres todos de ouro, e honrou o pastor. E o pastor foi ler aquela casa daquela ovelha, e quando leu tudinho, aí de repente terminou o culto e foi embora. Aí quando saiu, a mulher disse assim, amor, no faqueiro está faltando uma colher de ouro, amor. O pastor levou essa colher. Aí ele disse, amor, por favor, vai procurar essa colher em nome de Jesus, vai logo. Esse presente que a gente ganhou, a gente não pode. Levou sim. Levou, amor, e você vai ter que falar com ele. Se você não falar, eu vou falar. Por favor, não diga isso do pastor. Eu vou falar. Aquela mulher que não tem nenhuma aqui, tem um temperamento, sabe? Que o homem fica assim, meu Deus, dê-me graça para eu resolver esse tipo de problema. E ela fica, e ele fica inquieto, e o tempo vai se passando, vai para o culto, ela não tem coragem de falar, ele não fala, mas um dia ele diz assim, já está na hora de voltar. 6 meses depois,
ele volta naquela casa. E aí, como é que estão vocês? Tudo bem? Tudo bem. Eu estou notando vocês estão quietos, calados. Aí esse pastor, é porque a gente está passando uma luta aqui. Aí ela disse, amor, eu posso falar? Ele vai dizer o que depois de eu posso falar? Tem que dar oportunidade. Deu oportunidade. Olha, pastor, eu sinto muito, mas sabe o que é que acontece? É que a gente percebeu que está faltando uma colher aqui. Essa colher de ouro. E do tempo para cá, o único talheres que a gente usou, faqueiro, que a gente usou de ouro aqui, foi para o Senhor. Foi quando o Senhor veio aqui. E essa colher não está mais aqui em casa. O pastor olhou para aquela ovelha e disse, você tem certeza disso? Você tem certeza que esse seu pastor levou uma colher para casa? Tenho. Pegue sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. A colher estava dentro da Bíblia. Eu só queria saber quanto tempo vocês estão lendo a Bíblia aqui nessa casa. Já entendeu como fazer, né, pastor? Quanto tempo vocês estão sem ler a Bíblia? 6 meses. A Bíblia fechada. E 6 meses de perturbação naquela casa. Então nós precisamos, como ovelha, narrar, ver de onde é que está vindo esses ataques. Porque às vezes está pegando brigas erradas. Josias foi para uma guerra que não era sua. Sabe o que aconteceu no final daquela história? Que quando ele foi para a guerra, um homem de Deus santo está numa guerra. O arqueiro do inimigo atira, atravessa no carro, fere ele e ele morre. Um homem de Deus morrendo, mas numa guerra que não era sua, era a guerra dos outros. Cuidado para não estar entrando numa guerra que não é sua, ovelha. Que às vezes vem ataque e a gente fica pensando, por quê eu estou passando por isso? Quais são outros ataques que são legítimos e ilegítimos? O mau testemunho. O mau testemunho enfraquece a mente da ovelha. Às vezes, amados, um mau testemunho nosso prejudica o nosso irmão. Você que é líder, cuidado com o seu testemunho. Hoje eu pego meus discipuladores, pego pastores, chamo a atenção de pastores, questão da saúde, e eu digo a ele, você é muito importante. Se você, tu imagina fulano, eu tenho um que é 12, eu digo a ele direto, é casado, tem 3 filhas, são lindas as filhas dele, tem uma família muito consolidada no plano espiritual, Deus tem abençoado, Deus tirou ele lá do poço, é uma família de honra, toda a igreja sabe disso. Mas eu disse a ele, você não tem cuidado da sua saúde. Sua esposa trabalha com um médico, um cardiologista muito bom aqui em Recife. Ele já disse, diga ao seu marido que venha que eu quero cuidar da saúde dele. Ele disse, eu não gosto de médico. Aí eu disse para ele, você já pensou, fulano? Deus o livre, Deus te guarde. Tu já pensasse o trabalho que tu deixasse para mim e para tua esposa, para minha esposa, a gente cuidar dessas 3 filhas? Eu nunca pensei. Aí tu vai, né? Se tu fosse e deixasse tudo resolvido, deixasse um salário muito bom para tua esposa, deixasse teus filhos tudo criado, deixasse tudo em dia, mas tu não pode nem ir agora, porque tu está em fase de construção dos teus filhos e das finanças. Então te cuida. Eu sei do prejuízo se acontecer de eu partir para um nível, um pastor. Quantas ovelhas? A gente tem notícia aí de igrejas que perderam seus pastores. Eu já fui para o enterro de pastor, a qual, quando eu cheguei no carro, os discípulos me pegaram arrastando, pastor, e o corpo no meio do templo. Pastor, o senhor vai ressuscitar o seu amigo. Ele era o seu melhor amigo. Ressuscite ele. O senhor é apóstolo. O senhor tem dever de ressuscitar o nosso pastor. E a igreja chorando, gritando, crendo. O apóstolo Josué chegou. Imagine. E eu lá, Senhor, lá vou eu colocar a mão. Quando eu fui colocar a mão, a testa na testa dele, Deus disse, deixa de ser menino.
Deixe de ser menino. Eu o guardei. E está guardado. Irmãos, parem. Eu repreendo esse descontrole emocional. Paulo diz em Tessalonicenses: por que ficamos inquietos com aqueles que morrem no Senhor? Ele está vivendo melhor do que qualquer um de vocês. Ele está cantando agora e vocês chorando. Ele está louvando. Tem anjos que receberam ele com honra lá em cima. Ele é um embaixador, voltou para a sua terra, para a sua nação. Tive que consolidar e o povo acalmou. Mas a gente sabe o prejuízo, pai. Se você partir, como vai deixar sua esposa e seus filhos? Então se cuide. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: se cuide. Espírito, alma e corpo, tá? Se ame muito. Ame muito, viva muito, adore muito, se santifique muito, curta muito a vida, o sol tem vitamina D, vitamina da alegria, de graça, não paga nada para ninguém. Vai para o sol, entre 11 às 13 horas, 15 minutos, no sol quente. Esse solzinho de 7 horas não serve não, é de 11 às 13, mas 15 minutos só, passa 15 minutos, absorve todo o sol, gera alegria, faz caminhada, oxigeniza. Quando vocês aqui têm uma área verde, o verde oxigeniza o cérebro. O azul do mar, ele oxigeniza também o cérebro, traz o hormônio da oxitina, que é o hormônio da alegria. Aquilo que nós podemos fazer, nós não vamos transferir para o Senhor. Tem uma alegria que é divina, mas é uma alegria que é biológica. É do corpo, o corpo precisa. Nós nascemos da terra, viemos da terra, temos minérios no nosso corpo. Então nós precisamos nos cuidar e viver o melhor de Deus nessa terra. Você é uma pessoa saudável, você é uma pessoa linda, maravilhosa. Verdade, pastor. O senhor não é profeta não, o senhor está falando a verdade. O senhor não está profetizando na minha vida não. Isso é uma realidade. Diga para seu irmão: sou bonito ou não sou? Que maravilha. Ai dele se disser ao contrário. Ele está debaixo de algum ataque, só se for. Cuida do teu testemunho. Outro ataque: carnalidade. Ovelhas que não suportam carnalidade na sua direção. Então a carnalidade enfraquece o relacionamento. Então, cuidado, líder. Você que é líder, você que é pai, que é mãe, um erro seu, o filho, a filha, a celularizada, o discípulo, a ovelha, fica: puxa, eu não esperava isso do meu líder. Já pensou aquele líder, aquele pastor, aquele discipulador que vai para um churrasco? Esse líder é o que mais come. É horrível. Esse pastor, ele realmente tem uma fé de transportar uma montanha. Ele pega aquela montanha e transporta para dentro dele. Todos estão olhando, irmãos. Então tem lugares, irmãos, que você deixa para comer assim dentro de casa, né? Você é um modelo. Você é um modelo. Nada de carnalidade. Ofensa mata a ovelha de forma que ela pode nunca mais reestruturar com o mesmo pastor. Porque a ovelha não foi criada para ser ofendida. Uma ofensa pode fazer com que uma ovelha perca a produtividade. É uma palavra muito forte. A gente que é líder, a gente tem que ter sabedoria no que vai falar. Às vezes brincadeiras podem magoar tanto ovelha como pastor. Ovelha tem muita sabedoria. Quando você se portar-se diante do seu líder, diante do seu pastor, o que você vai falar? Mesma coisa os líderes. Porque as palavras ditas, elas não voltam atrás, não é? E até você consertar e dizer: não, eu queria dizer isso, eu queria dizer aquilo. Eu já disse. E às vezes as pessoas só pegam as coisas ruins nossas, né? As boas esquecem. Alguém que fez mal alguns anos atrás, você às vezes tem até isso guardado. Mas as coisas boas de lá para cá, a gente esquece. Juízo.
Ovelhas não gostam de ser julgadas. Quando erroneamente ela é julgada, ela morre espiritualmente e emocionalmente. E o próximo passo é a morte física. A gente já viu isso. Pessoas que estão debaixo de um decreto e vai morrendo, e vai morrendo, e vai morrendo. E depois chega até no físico mesmo e parte. Cuidado com as palavras. Condenação. O espírito de condenação é punitivo. Quantas vezes a ovelha já adotou um estilo de vida de santidade e mesmo assim a condenação pelo erro ainda é tão viva. Quando Jesus já perdoou e Deus lançou o pecado no mar do esquecimento. Ensine tudo, mas deixa livre. Cada um de nós. Hoje eu tento guardar. É lógico que hoje meu tempo não é mais. Eu digo assim, as pessoas chegam e dizem: ô pastor, tudo bem, que bom, o senhor não muda, né? O senhor continua o mesmo. Eu disse: opa, tem alguma coisa errada, porque eu mudei. Eu não quero ser mais o que eu fui o ano passado, nem serei o próximo ano como eu sou hoje. O meu passado, é uma história. O meu presente hoje é uma conquista, mas o meu futuro é o meu lugar. O meu desejo está lá no futuro, e eu vou viver como o Senhor preparou para a minha vida, hoje, vivendo hoje, mas crendo naquilo que o Senhor prometeu para a minha vida. Então não posso continuar com as velharias. Eu não posso estar trazendo coisas lá do passado. Eu tenho que me guardar. Você que é pai, você que é mãe, você que é líder, guarde a sua alma. Não leve para casa problemas que não é seu. Se alguém fez, ele vai resolver. Dê instrução, mas quem criou foi ele. Quando ele criou esse problema, ele lhe consultou? Ele lhe falou? Por que você está pegando uma coisa que não é sua? Filho, até os meus biológicos: pai, eu estou com isso, estou com esse problema. Sim, filho, mas você sabe que quando você foi fazer isso, você me consultou? Agora a gente está resolvendo. Eu resolvi um problema lá em casa que levou 3 anos, irmãos, por um erro. Eu confiei numa pessoa, vendi um carro a uma pessoa com um documento, dei todos os documentos na época, porque eu acreditava. Coração de pastor, sabe o que é, né? Coração de pastor. O cara pegou o carro, desapareceu. E estava lá o meu nome, juntamente com a financeira. Deu o recibo e depois, para achar essa pessoa, desapareceu. 3 anos para tirar meu nome. E eu brigando, pagando uma coisa que não era minha. E isso por quê? Por um erro nosso de casa. Quando nós fomos fazer as coisas, não prestamos atenção. A mesma coisa, precisamos estar atento, porque Satanás pega essas pequenininhas coisas e cria uma ebulição, cria uma bomba, e às vezes a falta de paz entra. Senhor, por que eu estou passando isso? Se guarde, seja fiel no seu dízimo, seja fiel nas suas ofertas, honre ao Senhor, que o Senhor vai lhe guardar nessas áreas, o Senhor vai lhe proteger nessa área. A visão, cuidado com a visão, a audição. A mente das ovelhas, elas precisam ser ungidas, como já foi falada, para vencerem todos os ataques de guerra que surgirem na sua direção. Se houver um pastor para caminhar com a ovelha, ela se torna uma ovelha muito forte, e quem não foge do aprisco, porque é uma ovelha saudável. A ovelha só é forte se o pastor estiver ali perto dela. Diga amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Luiz, você pode vir aqui. Então, eu quero deixar essa atenção desses ataques do inimigo. Inimigos que muitas vezes, sorrateiramente, se não estivermos atentos, ele atinge. Diga amém. Então nós vamos orar, eu com o pastor, nós vamos orar agora por esses ataques malignos e nós vamos destruir, amém? Fique em pé em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer um ato profético, vamos sair, vamos ficar aqui no altar, eu, pastor, a pastora pode subir também, o ministério de adoração, de louvor. Nós vamos clamar ao Senhor, vamos pedir ao Senhor, Senhor, que o Senhor nos guarde,
que o Senhor nos proteja. Nós viemos aqui ao altar consagrar nossa vida. Vamos anular todo nível de ataque. Eu não sei se tem óleo, pastor. Isso. Pastor e a pastora puder estar ungindo, só tocando, cada um tocando com o óleo, você vai ser ungido. Vamos pedir nessa manhã de consagração para que o Senhor realmente anule todo ataque sincronizado do inimigo contra a nossa vida. Amém? Faça uma fila, um lado do outro certinho, para que o pastor e a pastora possam passar aí no meio e estar tocando. Um espaço de quem está na frente e quem está atrás. Eles só vão estar tocando, e enquanto o Ministério de Louvor está adorando ao Senhor, vamos estar trazendo essa unção de graça sobre a vida. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós tomamos posse da Tua palavra, que Tu és o nosso pastor por excelência. Oh Deus maravilhoso, Tu és o nosso pastor que guarda os nossos pés de serem presos. O Senhor é aquele que guarda as nossas costas. O Senhor é aquele que nos livra do mal. Nós nos submetemos a Ti, nós colocamos-nos debaixo do Teu manto, debaixo da Tua unção nesta hora, e pedimos ao Senhor o Teu favor. Nós pedimos o Teu favor e dizemos: venha, Senhor, venha com a Tua presença, nos guarda dos escândalos, nos guarda dos ataques do lobo, nos guarda dos ataques do urso, nos guarda dos ataques dos leões, nos guarda dos ataques conhecidos e dos ataques desconhecidos. Nós declaramos que nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma chegará à nossa tenda. O Senhor, com o seu favor, nos alcançará, nos abençoará. Ó Senhor, o Senhor livrará os nossos pés da queda. O Senhor criará uma vereda de justiça. Tudo isso é por amor do Teu nome. Sabemos que ainda que nós venhamos andar próximos, perto de ataques do inimigo, mal nenhum nos sucederá, porque temos a convicção que o Senhor, o Adonai Roi, o Adonai Pastor, Ele estará conosco. Ele estará conosco todos os dias, desde agora e para todo sempre. O Senhor é a nossa ajuda, o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso arrimo, o Senhor é o nosso restaurador, o Senhor é o nosso curador, o Senhor é o nosso protetor, o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é o Deus de Israel. Oh meu Deus, o Senhor, Ele é o teu guarda. Diga: o Senhor é o que me guarda. O Senhor é quem me guarda. O Senhor é o guarda de Israel. Ele não dormita, Ele não cochila. Ele vai adiante de ti. Ele vai abrindo caminho, quebrando cadeias, quebrando ferrolhos. Ele vai à tua frente. Ele é a tua força. Ele é teu Emanuel, um Deus conosco. Ele é Jeová Shammah, um Deus presente. Ele é o grande Quibor, o grande guerreiro, aquele que não perde nenhuma batalha. Ele é o teu sumo pastor. Ele é a fonte de água viva, filho, filha. Ele tem água para te dar, para você beber, saciar no deserto. Mas Ele é o pão da vida. Ele te alimenta, Ele te sustenta. Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o começo, Ele é o fim. Ele é o quarto homem. Ele é aquele que tem no seu manto escrito, numa coxa Rei dos Reis, na outra coxa Senhor dos Senhores. Seu manto salpicado de sangue, seu cabelo é como alvalã, os seus olhos é como tochas de fogo, os seus pés é como bronze polido, na sua boca sai uma espada bigúmia. Todo ser que respira louva Ele, adora Ele, se prostra diante dEle. O seu nome está acima de todas as coisas. Ele é que está no trono, do seu trono não se arreda. Ele continua sendo Senhor soberano. Ele continua no trono. E Ele vem nessa manhã e te diz: filho meu, ovelha minha, não temas. Não temas.
Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Quando vem o inimigo, eu me levanto contra teus inimigos. Eu não sou mercenário que foge e deixa as ovelhas na mão do inimigo. Filho, ovelha, abre o teu ouvido que eu falarei contigo. Hoje eu te digo: você tem pastor. Você tem pastora. Você não é uma ovelha sem pastor, sem pastora. A mão dele com óleo hoje foi colocada sobre a tua vida. Você está guardada. Você está guardado. Você está pastoreado. Recebe esse manto pastoral sobre a tua vida, em nome de Jesus.